Olá, vamos mais a um vídeo sobre o tema geometria das equações lineares. No vídeo anterior, nós vimos o teorema que mostra que toda a equação da forma ax mais by mais cz mais d igual a zero tem como imagem geométrica um plano. Então, neste vídeo, nós vamos mostrar a imagem geométrica de uma equação de três variáveis e nós vamos ver que essas imagens são de 7 tipos, o que significa dizer que existem basicamente 7 tipos de equações de três variáveis. E cada um desse tipo de equação está associado à posição de um plano no espaço. Ok. Bom, imagem geométrica da equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Bom, aqui nós temos a equação e destacamos o vetor normal desta equação, que é o vetor que tem coordenadas A, B e C. A coordenada A, o coeficiente da primeira variável, a coordenada B, o coeficiente da segunda variável, e a coordenada C, o coeficiente da terceira variável. E o parâmetro D é o parâmetro que indica o deslocamento do plano. Ok. Muito bem. Então, o primeiro caso que nós vamos analisar é o de uma equação em que o vetor normal tem apenas a primeira componente diferente de zero e as demais componentes são iguais a zero. A imagem é um plano que é ortogonal ao plano x, o, y, quer dizer, ao plano horizontal, e também é ortogonal ao eixo x, como nós estamos vendo aqui no nosso desenho. Então, um exemplo de uma equação em que a segunda e terceira componentes são iguais a zero e a primeira componente diferente de zero. Então, nós estamos escrevendo aqui de forma bem explícita 2x mais 0y mais 0z menos 5 igual a zero, que é o formato da nossa equação. Observe que aqui eu estou representando os coeficientes de y e os coeficientes de z, que na prática nós escrevemos apenas a equação 2x igual a 5. É importante aqui destacar que esta mesma equação ela pode representar um plano, como aqui nós estamos vendo, esta equação, ela sendo tratada no sistema cartesiano tridimensional, ou seja, no espaço, ela nos fornece um plano, que no nosso caso é este plano aqui, que passa pelo ponto 2,5 do eixo x do sistema ortogonal. É o plano que é ortogonal ao plano, como já vimos, x, o, y. E também ortogonal ao eixo x. Se a equação está sendo tratada ou abordada num sistema cartesiano tridimensional, então esta equação determina um plano. Mas, se a equação estiver sendo tratada no sistema cartesiano
bidimensional de duas dimensões, esta equação representa uma reta. Então, muita atenção, porque de forma prática a mesma equação pode representar um plano ou pode representar uma reta. Representa uma reta quando tratada, repito mais uma vez, num sistema bidimensional. E representa um plano quando abordado num sistema tridimensional. Ok. Então vamos agora mostrar de forma dinâmica a representação deste plano. Plano mostrado sobre vários ângulos. Bem, temos aqui o plano que é representado por esta equação, né, 2x, como vimos, 2x mais 0y mais 0z igual a 5. Aqui o vetor normal, que tem apenas a primeira coordenada, que neste caso é igual a 2. E este vetor ele está contido no eixo x. Claro, porque ele não tem valor no eixo y, ou seja, no eixo y o valor é 0, no eixo z o valor também é 0. Por isso que ele está contido no eixo x, e nós vemos que ele é normal ao plano de equação 2x igual a 5 no sistema tridimensional. Esta reta que está aqui desenhada, que é interseção do plano determinado pela equação 2x igual a 5 e o plano x, o, y, ou seja, o plano horizontal, esta reta resulta da interseção desses dois planos, e que é exatamente a reta que no sistema bidimensional é determinado pela equação 2x igual a 5. Falei anteriormente. Então, esta reta aqui, no plano bidimensional, ela tem x igual a 5 dividido por 2, exatamente 2,5. É uma reta que é paralela ao eixo y. Esta reta, aqui representada no espaço, ela é a interseção desses dois planos, e nós estamos vendo perfeitamente que, de fato, ela é paralela ao eixo y. Então, aqui a representação da reta no sistema tridimensional, e aqui a representação desta mesma reta no sistema bidimensional. Então, muita atenção que a mesma reta ela pode representar objetos diferentes, dependendo da abordagem, ser no sistema tridimensional ou no sistema bidimensional. Agora nós mostramos o segundo caso. É uma equação em que a primeira coordenada e a terceira coordenada do vetor normal da equação é 0 e a segunda coordenada é diferente de 0. A imagem é um plano que é ortogonal ao plano XOY e também ortogonal ao eixo Y, como aqui estamos vendo no nosso desenho. Muito bem. A equação 2y igual a 5, que não vou mais fazer as considerações com relação à questão de se está no sistema R3 ou se está no R2, ou seja, no sistema tridimensional ou no sistema bidimensional, que já fizemos anteriormente. Ok. Então vamos agora ver essa imagem dinamicamente.
Aqui nós temos o plano determinado pela equação 2y igual a 5, o plano é esse aqui, e nós temos também o vetor de coordenadas 0, 2, 0, e é este que está, portanto, contido no eixo y, pelo fato de que ele tem apenas a segunda coordenada diferente de 0. Muito bem. E aqui nós temos a mesma equação que se representada no sistema bidimensional é uma equação que é uma reta paralela ao eixo x e que passa pelo ponto 2,5 do eixo y. Esta reta, na verdade, ela coincide com a reta que é no plano cartesiano tridimensional, é a reta que passa pela interseção deste plano, que é o plano da equação, com este plano que é o plano horizontal ou o plano x, o, y. Ok. Agora o terceiro tipo de equação, e é a equação em que o vetor normal da mesma possui a primeira e segunda coordenada igual a 0 e, portanto, a terceira coordenada diferente de 0. A equação determinada nestas condições, a sua imagem é um plano ortogonal ao eixo z e, consequentemente, é paralelo ao plano x, o, y, ou seja, paralelo ao plano horizontal. Esta equação, de forma simplificada, é a equação 2z igual a 5, e que no plano tridimensional um plano, no sistema cartesiano tridimensional, é o plano que passa pelo ponto 2,5 no eixo z, e se representada no sistema bidimensional é uma reta, como agora mostramos. A equação 2z igual a 5, que no sistema OXYZ, ou seja, no sistema tridimensional, determina o plano, esse plano aqui destacado, que, como vemos, passa pelo ponto 2,5 em Z. E a mesma equação que é no sistema bidimensional, ou seja, no plano XOZ, determina essa reta. Reta essa que também passa pelo ponto 2,5. Então, quarto caso ou quarto tipo de equação é a equação em que o vetor normal possui a primeira e segunda coordenada diferente de 0 e a terceira coordenada igual a 0. Nestas condições, nós teremos uma equação do formato 2x mais 3y mais 0z menos 5 igual a 0, e que, de forma simplificada, escrevemos 2x mais 3y igual a 5. A imagem desta equação é um plano, e nesse caso nós vemos que é um plano que é ortogonal ao plano x, o, y, ou seja, ortogonal ao plano horizontal e paralela ao eixo, o eixo z é paralelo a esse plano, determinada pela equação 2x mais 3y
igual a 5. É um vetor, é a equação em que não aparece o coeficiente da variável z, o que nos dá, por isso, é uma equação em que o vetor normal tem apenas as duas primeiras coordenadas diferentes de zero. Ok. Esta é a equação 2x mais 3y mais 0z igual a 5, ou simplesmente 2x mais 3y igual a 5, que tem como vetor normal o vetor 2, 3, 0. No sistema, no R3, no sistema tridimensional, ela determina esse plano, ou seja, a sua imagem geométrica é este plano. E se a mesma equação for representada no sistema bidimensional, ou seja, no R2, esta equação determina a reta 2x mais 3y igual a 5, que é esta reta aqui. E que, como vemos, esta reta ela corta o eixo x e corta o eixo y. Portanto, a interseção do plano horizontal com o plano determinada pela equação 2x mais 3y igual a 0. Vemos aqui o vetor normal da equação, que é um vetor que está contido no plano horizontal. Isto em consequência de que esse vetor possui apenas a primeira e segunda coordenada, ou seja, a coordenada relativamente a x, a coordenada relativamente a y. Por isso que o vetor está contido no plano x ou y, ou o que é o mesmo no plano horizontal. Quinto tipo de equação, ou quinto caso, é a equação em que o vetor normal da mesma tem a primeira e terceira coordenadas diferente de zero e a segunda coordenada igual a zero. Daí nós temos uma equação do tipo 2x mais 0y mais 3z menos 5 igual a 0, ou 2x mais 3z igual a 5. A imagem, como sabemos, é um plano, e nós temos que este plano é um plano ortogonal ao plano XOZ. Esse aqui é o plano XOZ, e aqui este plano é o plano determinado pela equação 2x mais 3z igual a 5. Temos aqui na cor rosa o plano determinado pela equação 2x mais 3z igual a 5. É uma representação espacial da equação. E vemos também aqui no plano x, o, z, a representação da reta, que, como dissemos, a mesma equação no sistema bidimensional representa a reta. Reta esta que tem a mesma equação que a do plano. E, finalmente, aqui é o vetor normal do plano. É o vetor que tem coordenadas 2, 0 e 3, e que, como vemos, também está contido no plano x, o, z.
pelo fato de ter a segunda coordenada igual a zero. Sexto tipo de equação ou sexto caso é uma equação em que o vetor normal tem a primeira coordenada igual a zero e as outras duas coordenadas diferentes de zero. Um exemplo de equação desse tipo é a equação 0x mais 2y mais 3z menos 5 igual a zero, que simplificadamente escrevemos 2y mais 3z igual a 5. A imagem desta equação, como sabemos, é um plano, e este plano é ortogonal ao plano YOZ. Este plano aqui na cor rosa é o plano determinado pela equação, e esse plano na cor azul é o plano X, melhor dizendo, YOZ. A equação, ou melhor dizendo, o plano determinado pela equação é ortogonal ao plano YOZ. Ok. Temos então a equação 2y mais 3z igual a 5, que no sistema tridimensional OXYZ determina o plano que está aqui na cor rosa. E que a mesma equação no sistema bidimensional determina uma reta. Reta essa que está aqui representada na cor verde e que nós, como vemos, está contida no plano YOZ. A reta corta o eixo Y e corta também o eixo Z, do mesmo modo que também o plano. Bom, agora o sétimo e último tipo de equação é a equação cujo vetor normal possui as três coordenadas diferentes de zero. O exemplo de equação desse tipo, a equação 2x mais 3y mais 4z igual a menos 5, onde aqui, portanto, o a é 2, o b é 3, o c é 4 e o d é menos 5. Bom, esta equação determina um plano que corta os três eixos, o eixo x, o eixo y e o eixo z. É, portanto, um tipo bem especial de equação. Portanto, com isso nós concluímos que as posições relativas de um plano no espaço são 7, quer dizer, qualquer plano do espaço ocupa uma dessas 7 posições, ou seja, um plano é ortogonal ao eixo X, ou seja, ele corta apenas o eixo X, ou ele corta apenas o eixo Y, ou ele corta apenas o eixo Z. Foram os 3 primeiros casos. Os outros 3 casos são os casos em que o plano corta 2 dos eixos, ou ele corta o eixo X e o eixo Y e é, portanto, paralelo ao eixo Z, ou ele corta o eixo X e o eixo Z e, portanto, é paralelo ao eixo Y, ou ele corta o eixo Y e o eixo Z e, portanto, paralelo ao eixo X.
E finalmente, o último caso, que é esse que nós estamos mostrando, que é um plano que corta os três eixos. Então, com isso, nós podemos então concluir que existem 7 tipos de equações de três variáveis. Esses 7 tipos de equações de três variáveis representam planos e que esses planos determinam posições bem definidas no espaço. Ok. Equação do plano. Equação 2x mais 3y mais 4z igual a 5 é vista sobre vários ângulos. Aqui o vetor, o vetor normal.